Estamos de volta com Fé na Vida para todo o Brasil. Nós vamos falar agora de algo muito útil, inclusive, muito importante, e já fazendo um pedido para você compartilhar essa informação. Desde o último domingo, agora, dia 1º de julho, o telefone 188 já está disponível para todo o país como telefone de apoio para quem precisa falar com alguém no momento em que pensa em tirar a própria vida, em cometer suicídio. É uma parceria entre o Ministério da Saúde e o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e dá acesso ao serviço a 5.500 municípios brasileiros. A ligação é totalmente gratuita. Desde 2017, esse telefone já era acessível a 23 estados brasileiros. As exceções eram Bahia, Maranhão, Pará e Paraná. Agora, todo o país tem acesso gratuito a esse serviço. Só no ano passado, para se ter uma ideia, esse telefone 188 recebeu cerca de 2 milhões de ligações. Então ajude a divulgar essa informação, principalmente para pessoas que você acha que estão passando aí por momentos de dificuldade, pensando em tirar a própria vida, cometer suicídio, enfim. Existe esse telefone, uma central de ajuda em todo o país, e é importante então você saber disso e também você divulgar para as pessoas da sua família, para os seus amigos. Vamos falar também agora de um assunto muito polêmico que mexe com a nossa saúde, mexe com o meio ambiente, que é o uso de agrotóxicos. A Câmara dos Deputados está discutindo um projeto que troca a palavra agrotóxico por pesticida, concentra poderes no Ministério da Agricultura para a aprovação de novos produtos e prevê a adoção de uma tabela de grau de risco para novas substâncias no Brasil, permitindo que produtos que hoje são vetados pela lei por conterem substâncias cancerígenas ou algum tipo de substância que possa provocar a má formação ou mutação genética, passem a ser analisados conforme um grau de tolerância. E sobre esse assunto nós vamos discutir aqui, de certa forma esclarecer a você sobre esse tipo de risco, se é que estamos correndo realmente um risco, com duas especialistas aqui no nosso estúdio. A Sandra Maria Lopes de Souza, que é coordenadora dos cursos de pós-graduação em ensino à distância, gestão ambiental e sustentabilidade, perícia e auditoria, perícia e auditoria ambiental, gestão de recursos hídricos, professora de gestão ambiental da Uninter, está aqui com a gente. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada. E também a Aline Kissak, que é nutricionista e vai poder também falar de modo prático aquilo que estamos comendo, né, Aline? Tudo bem? Com certeza, tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente que agradece. Bom, começamos com essa polêmica em relação a essa discussão que está sendo travada no Brasil. Estamos correndo risco, professora? As pessoas ficam realmente com medo, e principalmente na área ambiental há essa discussão toda de que o Brasil está regredindo em relação ao controle dos pesticidas, dos agrotóxicos. Estamos num caminho perigoso ou não? Olha, primeiramente, agrotóxico já é uma nomenclatura mais antiga. Agora, com essa nova PL que está na mídia, que já, na verdade, é nova, mas ao mesmo tempo não é, porque ela já vem se arrastando desde 2002. Agora ela veio à tona e a votação só será feita depois das eleições. Então, esses agrotóxicos que hoje são chamados de fitossanitários, eles já estão, assim, em convívio, em contato com a gente há muitos anos. Há risco, sim. Por quê? São agressivos, como o nome já diz, agrotóxico. Então, ele é tóxico. Ele pode vir a dar tanto efeito agudo, imediato, quanto crônico. O agudo seria diretamente na manipulação, na pulverização, na utilização dele nas grandes lavouras, nas plantações. E o crônico seria no tempo de exposição que o indivíduo pode ser humano, qualquer ser humano, fauna, flora, entra em contato no decorrer do tempo, no decorrer da sua vida. Então, ele é considerado crônico. Nós temos, sim, risco de saúde, de ausência ou comprometimento dessa saúde, tanto humano quanto, eu falei, seres vivos, E estamos correndo, sim, um sério risco. E agora, com esta PL, que retira, na verdade, do jogo, vamos dizer assim, ou da responsabilidade, determinados órgãos, que até então fazia a sua parte em pesquisas de toxicologia, ecotoxicologia, fazia a sua pesquisa da saúde, que são Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, Anvisa, que é a agência
Nacional da Vigilância Sanitária, e o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais. Então, eles estão, vamos dizer assim, marginalizados, eles estão retirados desse poder de decisão. Será centralizado no governo federal. Então, o risco realmente vai correr. Não que a gente não estivesse correndo anteriormente a isso, estávamos também. Mas agora nós não temos esses 3 órgãos que nos amparava com poder de decisão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o risco não só desse uso ou do contato, temos ele no solo, na água, porque a gente come, é inerente o ser humano ou qualquer ser vivo precisar comer, ou se hidratar, tomar água. E esse agrotóxico percola e fica em contato no solo tal, e pode causar esses riscos que eu falei anteriormente. Mas, ao mesmo tempo, temos fé que a população, ou mesmo as pessoas que têm esse poder de decisão, tenham um pouco mais de consciência e pense um pouco mais, né, na hora de dar os poderes a determinados setores ou órgãos. Queria colocar a Aline nesse papo também, né, Aline? Porque, afinal de contas, estamos consumindo coisas que muitas vezes a gente não sabe. E, de certa forma, de um modo prático, a gente pode tomar algum tipo de atitude para a gente saber realmente aquilo que estamos consumindo? Porque vai no supermercado, compra uma fruta, uma verdura, e muitas têm muito agrotóxico e a gente não está sabendo. E tem essa polêmica do orgânico também agora, né, que está saindo aí a notícia de que orgânico no supermercado pode não ser mais permitido, enfim. Temos realmente um momento meio turbulento nessa questão da alimentar nossa. Né? Com certeza. Então, assim, primeiro, só para a gente poder entender um pouquinho, o agrotóxico, independente se tem pesquisas que já comprovaram 100%, outras que estão no processo de fazer essa comprovação, a gente já sabe, como a professora falou, que são venenos, então não vai ser bem-vindo para o nosso corpo. Por melhor que seja o controle, agrotóxico é uma substância tóxica. Ainda mais porque é algo artificial que meu gene não faz ideia do que é. Então, como é que eu vou identificar? Como é que eu vou processar, metabolizar, digerir? Isso gera toxinas. Para a gente ter uma ideia, por ano, uma pessoa de 70 quilos gera 1,7, ou seja, 1,7 kg de radicais livres por ano. E dentro desses radicais livres está poluição, está agrotóxico, entre outras coisas. Isso é o que causa doença, é o que causa câncer, doença do coração, diabetes e outras doenças inflamatórias. E vem da nossa responsabilidade do que a gente coloca na nossa boca. Como você falou, as nossas compras acabam vindo de supermercados na sua forma majoritária. Mas o que eu incentivo é procura na internet. Será que perto do seu bairro, será que na sua cidade, hoje em dia as campanhas de orgânico estão tão altas, né? Não tem uma feira de orgânico? Você não conhece um produtor local? Pode ser que ele nem seja orgânico, mas já vai ser um pouco menos, vamos dizer assim, vai ser menos pior do que as grandes lavouras que pulverizam agrotóxico, que vem de avião, né? Então, já vai melhorando aos pouquinhos. Mas o principal é a gente saber que, não, pessoal, não tira agrotóxico colocando iodo. Tem gente que deixa lá de molho, com vinagre. Não, tá lá dentro, veio desde quando a plantinha veio crescendo, como a professora falou, tá no solo, tá na água. Então, é uma responsabilidade dos órgãos do governo e nossa, porque quem vai lá e escolhe o que comprar é a gente. Então, a gente está tendo esse efeito na nossa saúde que está cada dia pior. Perigo grande de intoxicação, né, alimentar que a gente corre, infelizmente, e principalmente até os trabalhadores, né, dessas lavouras correm muito risco. Nós temos, inclusive, algumas informações para a gente mostrar agora. Em 2017, o Brasil registrou 3.859 casos de intoxicação por agrotóxico. São mais de 10 casos por dia, só no ano passado, especialmente os trabalhadores aí das lavouras, né? Vamos a mais informações também, temos mais uma. Minas Gerais é o segundo estado no ranking nacional de intoxicações por agrotóxico agrícola, com 491 casos. O brasileiro também, mais uma informação, o brasileiro consome mais de 5 litros de agrotóxicos por ano. Olha que absurdo isso, hein? Sendo 14 deles proibidos mundialmente. E aí vem uma discussão toda também, né, professora? Sim. Em relação aos nossos parâmetros e aquilo que é aplicado lá fora.
Porque o Brasil, de certa forma, é muito mais tolerante em relação a algumas substâncias aplicadas nas lavouras, né? Exato, bem lembrado. Porque, na verdade, o Brasil é considerado campeão em uso de agrotóxicos ou fitossanitários, né? Que são agora a nova nomenclatura e tal. Mas vamos ainda falar sobre o agrotóxico, né? Que ele está como campeão em uso. Há países que, no mundo, a grande maioria dos países no mundo já condenam grande parte desses produtos, desses agrotóxicos que são utilizados no Brasil. Por exemplo, um muito conhecido, que é utilizado inclusive não só na lavoura agrícola, mas no não agrícola, é o DDT, que na década de 80, de 90, ele teve assim um boom de uso muito grande. E não é somente na parte agrícola, porque quando a gente fala em agrotóxico, o que vem na cabeça é o uso das lavouras, o uso das hortaliças e tal. Mas não, também são utilizados na parte urbana, ou não agrícola, que são domésticos, usos domésticos, por exemplo, detetização nas suas hortas de casa. Às vezes tem um bichinho lá na horta ou na planta, vai lá e compra um veneno sem a receita do agrônomo ou sem a devida orientação e passa. Ou passa mais ou passa menos, mas está ali em contato direto. A diluição, toda aquela parte técnica que precisa ser respeitada, muitas vezes não é. Então, isso dá um impacto muito grande, sabe? Então, o Brasil realmente ele tem infelizmente, é campeão no uso, enquanto que os outros países podem até utilizar os mesmos ou alguns dos produtos que nós estamos utilizando aqui, mas tem vários critérios que pode amenizar, pode minimizar, né, o efeito. Por exemplo, a rotatividade do solo na utilização dele, o tempo da pulverização ou da utilização desse agrotóxico ou fitossanitário na plantação tem que ser respeitado, coisas que no Brasil muitas vezes não é. Por quê? Porque esses órgãos que são responsáveis por esse monitoramento muitas vezes não faz. Ou faz, mas faz com muita morosidade. E nós temos inclusive uma ilustração agora para, de modo prático, colocar para as pessoas o perigo que a gente corre. E os alimentos que têm mais níveis, né, de agrotóxico, digamos assim, ou de... como você disse, fitossanitários, que é o novo termo, mas bonito, né? Mas é terrível da mesma forma. É a mesma coisa. Vamos ali, olha o campeão em pimentão, que coisa, né? 91%, morango, pepino, alface. Então a gente pensa que a gente muitas vezes está comendo comida saudável. E o controle não existe em relação ao uso dessas substâncias. Cenoura, abacaxi, beterraba, couve, mamão, tomate. Mas e aí, Aline, o que a gente faz? Bom, primeiro para a gente não assustar, né? Não vamos deixar, então, de comer as coisas saudáveis por conta disso, porque ainda tem os seus benefícios, né? Mas o principal que eu peço, a gente sabe que o orgânico é um pouquinho mais caro. Depois, isso é uma outra discussão, mas é pela valorização do alimento, pela dificuldade de proteger do cultivo. Mas a quantidade de nutriente é tão maior, porque quando eu vou te falar que uma laranja tem vitamina C, tem fibras e te ajuda em um monte de coisas na sua saúde, se eu te dou uma laranja cheia de pesticida, até que ponto eu estou fazendo bem para a sua saúde? Então, tem sim uma escolha desses 10 alimentos. A gente tem que preferir a maioria orgânico, mas esses 10 é assim, olha, vamos tentar comer. Se não for orgânico, muda por um outro. Se não é o alface, se a gente escolher então um espinafre, porque o alface e o tomate que estão na comida do brasileiro praticamente todos os dias, estão entre os 10 primeiros. Então, ao invés de consumir aqueles, vamos trocar por outro que tem pelo menos menos, se você não tiver acesso aos orgânicos. Mas lembrando que tem sim mais nutriente. Então, se a gente comer menos de um morango orgânico quando está na época, porque essa é outra dica, dê preferência para alimentos sazonais, ou seja, o que planta, que colhe da época, porque vai ter mais nutriente. Não deu? Compra congelado. Prefiro que compre a polpa congelada de morango orgânico ou os moranguinhos que fica lá no supermercado congelado, do que comprar o com agrotóxico in natura. Fora de época, muitas vezes vem aquele morangão, exatamente, né? A gente pensa que bonito, mas pode ser um veneno na nossa saúde. Isso mesmo. A gente separou também duas informações divergentes que eu quero colocar aqui
para a gente analisar, né? Como, às vezes, até o trato da informação precisa ser levado em conta nessa questão, né? Em que ponto nós estamos? Olha só, essa informação aqui é da Gazeta do Povo, de 2017, de dezembro de 2017, do ano passado. Campeão em longevidade, o Japão usa 8 vezes mais agroquímicos do que o Brasil. Aí a gente pensa, estamos bem então, podemos usar livremente. Mas há uma diferença importante, não é, professora? Sim, bem lembrado. O Japão, ele tem inclusive um espaço muito menor de plantio do que o Brasil. Geograficamente, sim, né? Um país pequenininho lá. Isto. Enfim. Embora ele tenha uma população imensa, o hábito alimentar é outro e o espaço também. E eles têm uma rigidez muito grande na lei. E um controle também muito maior e mais efetivo do que no Brasil quanto ao uso e o registro daqueles agrotóxicos ou fitossanitários. Fitossanitários. E deixa eu colocar mais uma também, já para a gente ir encaminhando a nossa conversa, professora, que é a seguinte, olha só, que é o outro site também que a gente vai colocar agora. Então colocamos a Gazeta do Povo e tem o do site UOL. Dá para colocar aí? Vamos lá. Aí, olha. Brasil libera a quantidade até 5.000 vezes maior de agrotóxicos do que a Europa. Então, para a gente se ter uma ideia do que em relação à Europa, nós estamos muito à frente, infelizmente, né, no uso de agrotóxicos. Ou seja, a gente usa muito mais do que os europeus e isso é um grande problema para a nossa saúde, professora. Primeiro pela extensão geográfica, como eu disse, né? E o plantio, o espaço que é utilizado, e não só no plantio, porque a gente quando fala em fitossanitário, a gente pensa logo nas lavouras, mas também vai em pastos, vão em preservação das florestas nativas e de plantio de florestas, tudo isso é utilizado. Então, ele tem uma extensão muito grande. Nessa reportagem da UOL, a gente é campeão. Embora o espaço geográfico nosso seja muito maior, a utilização também é maior, porque a temperatura nossa é diferente do Japão, é uma temperatura tropical, que propicia a mais fungos e a mais insetos ou pragas, né, dentro da lavoura. E ainda o hábito é a utilização desse agrotóxico, não o controle biológico de desenvolvimento de algum outro componente que entre em contato e consuma e não precisa usar tanto agrotóxico. Então tá certo. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Nosso tempo esgotou, correu demais, mas é muito legal esse tema e voltaremos a falar nesse assunto que é muito importante. Aline, muito obrigado pela sua participação aqui. Que as pessoas sigam suas dicas, né? Consumam com sabedoria esses alimentos. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Professora Sandra, muito obrigado. Inclusive, para a gente encerrar rapidamente, as pessoas podem procurar os centros ali de controle de cada região para saber, inclusive, sobre esse aspecto da intoxicação, né? Isso mesmo. Também, boa lembrança. O Brasil trabalha com centros de toxicologias para pessoas que sofrem ou estão em contato direto com esses agrotóxicos ou fitossanitários, onde tem um efeito agudo, a intoxicação imediata. Procurem em seus estados, porque grande maioria deles entra na internet, hoje todos entram na internet e tal, e peguem o número e entrem em contato para saber qual a primeira providência quanto à intoxicação, porque é muito sério. Pode, inclusive, levar a não só a morbidade, como a mortalidade. Tá certo. Professora, obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Se informe em relação à sua comida ou alimento que você consome todos os dias. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã com mais um Fé na Vida. Beijo, abraço. Tchau.